Vejamos esse texto que foi publicado na revista O Reformador em março de 1944. O título desse artigo é Rustam na Federação. Vejamos como esse inimigo de Kardec é considerado pela Federação desde a sua origem, desde a origem da Federação. Presta a atenção nesse texto, que inclusive cita um outro artigo de Bezerra de Menezes, também elogioso a Rustam. Olha só, Rustam na Federação. O primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, Raimundo Everton Quadros, foi o primeiro tradutor e divulgador no Brasil da obra Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rustam. Logo, a Federação já nasceu estudando Kardec e Rustam. Essa é uma afirmação muito interessante, porque nos mostra claramente que a confusão relativa à compreensão da obra de Allan Kardec vem desde a origem da FEB. Não é algo somente do presente. Vejamos, o querido presidente Guilhom Ribeiro, há pouco desencarnado, fez nova tradução e revisão da mesma obra. O respeito e o carinho da Casa de Ismael por esse inconfundível monumento da literatura espírita cristã vem sendo confirmado, portanto, há 60 anos. Um dos seus mais saudosos presidentes e o espírita de mais querida memória em nosso país, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em artigo publicado em Gazeta de Notícias, de 22 de abril de 1897, deixa eu subir aqui porque está cortando, em 22 de abril de 1897, 3 anos antes de seu passamento, e agora reproduzido pelo nosso talentoso confrade J.B. Chagas em Revista Internacional do Espiritismo, recomendou a mesma obra nos seguintes termos, abre aspas para Bezerra de Menezes: não divergem no que é essencial, mas sim nos modos de compreender a verdade, porque esta, sendo absoluta, nos aparece sob 1000 fases relativas ao nosso grau de adiantamento intelectual e moral, que um não pode dispensar o outro, como as asas de um pássaro não se pode dispensar para o fim de ele se elevar às alturas. Rustam confirma o que Kardec ensina, porém adianta mais que este. É, pois, um livro precioso e sagrado o de Rustam. Essas são palavras daquele que é chamado o Kardec brasileiro. Vejamos aqui o absurdo dessas afirmações. Continuando Bezerra, mas o autor, não possuindo como homem a vantagem que fez sobressair o trabalho de Kardec, de clareza e concisão, torna-o bem pouco acessível às inteligências de certo grau para baixo. Seria obra de meritório valor dar à sua exposição de princípios relevantíssimos a concisão e clareza que sobram no mestre e que lhe faltam bem sensivelmente. Vejamos aqui que o Bezerra não discorda das teses de Rustam quanto ao conteúdo, mas à forma. Nesse ponto, ele concorda com Kardec, porque faz parte dessa crítica, da crítica kardeciana, a falta de clareza que a obra de Rustam possui, no que Kardec, inclusive, aponta as hipóteses contidas nessa obra como simples opiniões pessoais, porque não foram submetidas a controle. E é claro que o aspecto relativo ao controle não encontra-se considerado pela FEB, porque a FEB, na prática, nunca se valeu dessa orientação kardeciana. Então, o que Kardec considera como hipóteses a partir de opiniões pessoais, e que lá em A Gênese ele vai refutar anos depois, aqui simplesmente
já é considerado como sendo um conteúdo que desenvolve a obra de Kardec. Vejamos. E continua o autor do texto, Carlos Cunha. Sublinhamos as expressões de Bezerra. Espera aí que está cortando para vocês. Deixa eu subir aqui. Sublinhamos as expressões de Bezerra de Menezes. Roustan confirma o que ensina Kardec, porém adianta mais que este. É, pois, um livro precioso e sagrado o de Roustan, bem pouco acessível às inteligências de certo grau para baixo. Essas inteligências de certo grau para baixo têm a infelicidade de se unirem aos inimigos do espiritismo. Então o autor se valeu dessa colocação de Bezerra para dizer o seguinte: os inimigos do espiritismo, por ele considerados, são aqueles que não tiveram inteligência para entender a obra de Roustan. Tem a infelicidade de se unirem aos inimigos do espiritismo em campanhas pela imprensa e pelo rádio, atacando sempre o livro precioso e sagrado, mostrando o pavor que lhes causa o triunfo da luz, mostrando o pavor que lhes causa o triunfo da luz. Deixa eu subir logo aqui. Por uma reação muito bem explicada por Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, parágrafo 12. Tá cortando? Deixa eu mudar aqui o programa para vocês poderem acompanhar. Bem, é dito em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, parágrafo 12, do qual só vamos transcrever aqui algumas palavras. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior é ela, tanto os mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequente, ninguém se alarma. Deixam todos passar, certos de que falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base. Se lhe prevê o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham, atacam-na então e aos seus adeptos. Então se faz aqui esse recorte do Evangelho segundo o Espiritismo para defender a obra de Roustan, que é um inimigo de Kardec. É um inimigo de Kardec. Quanto a isso daqui, não há dúvida. Inclusive, eu vou colocar no canal do WhatsApp um texto muito bom que faz um apanhado bastante interessante em relação a essa relação da FEB com Roustan. Beleza? Entrem lá no canal, inclusive por esse QR Code que aparece aí na tela. A campanha contra a obra de Roustan é apenas o início. Em seguida vem a campanha contra o aspecto religioso do espiritismo e contra Kardec. E finalmente tudo se reduz, quando as trevas triunfam, a pequenas rodas de experimentadores irritáveis e discutidores que nada julgam provado e a pouco e pouco se dispersam. Então, criticar a obra de Roustan é atacá-la, consequentemente é criticar o aspecto religioso do espiritismo e Kardec. Continuando. Tem sido assim em outros lugares, mas, por mercê de Deus, na Federação Espírita Brasileira, a primeira linha de defesa do espiritismo, olha só, hein? A primeira linha de defesa do espiritismo se acha perfeitamente firme contra todas as investidas. E isso, como vemos acima, precisamente há 60 anos. Que Deus nos guarde essa primeira linha de defesa. Texto de Carlos Cunha. Beleza? Então tá aqui a nossa leitura e os nossos comentários desse texto lá de 1944, mas que revela uma postura que, como nós temos sempre comentado aqui, ela permeia, e o próprio texto nos mostra isso, desde a origem da federação, essa postura descolada da orientação kardeciana por admitir obras conforme as conveniências
sem submetê-las à orientação kardeciana do controle das comunicações, etc. Beleza? Então é isso, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no canal, até uma próxima, valeu!